Boa noite, gente. Estou animado demais para pregar. Esse ano, grandes coisas estão nos esperando. Tomara que você não seja pego desprevenido. Vou falar de novo. Grandes coisas têm sido preparadas por Deus para o seu povo. Que Deus não te pegue distraído, desprevenido, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos começar hoje uma série de mensagens, onde eu coloquei o nome de O Código da Expansão. É o ano da expansão, e eu quero começar assim esse ano, compartilhando com você coisas que eu tenho certeza que serão importantes para que você cresça, que você possa expandir. Aliás, deixa eu perguntar de novo, tem alguém que quer expandir esse ano aqui? Eu também quero. Então, eu sei que o Senhor tem preparado grandes coisas, para nós, mas existem situações que nós temos que estar preparados para receber tudo que Deus tem. E o código que eu quero compartilhar com você nessa noite é: a palavra profética me faz expandir. Esse é o meu tema, a palavra profética me faz expandir. Você já vai entender na plenitude o que eu quero dizer, mas quando Deus está liberando palavras proféticas, Ele está apontando o nosso futuro, e eu quero que você seja apontado para o seu futuro. Amém? Muitas vezes caminhamos na incerteza. Muitos de nós andamos em algumas incertezas. Como vai ser o mês que vem? Como vai ser até o meio do ano? Como vai ser daqui para frente? Como vai ser com as perdas que eu tive? Como vai ser com os ganhos que eu tive? Como vai ser a partir de agora com um novo relacionamento? Como vai ser a partir de agora com o fim desse relacionamento? Como vai ser agora com o fim desse emprego? Como vai ser agora o início desse novo emprego? E nós carregamos muitas coisas que muitas vezes nos deixam sem um norte. Mas eu vou insistir com você que a profecia aponta o nosso futuro. Você veio aqui para receber uma palavra profética de Deus para a sua vida. Cada quarta-feira vai ser quartas proféticas mesmo, para a gente entender para onde iremos nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho certeza disso. Atos capítulo 21, se você tiver um exemplar aí da Bíblia, Atos capítulo 21, ou impresso ou digital, ou se quiser olhar aqui no telão, Atos capítulo 21, versículo 8 em diante. Partindo no dia seguinte, o apóstolo Paulo com sua equipe, Silas, Barnabé, companhia limitada, inclusive Lucas, o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, ou como você preferir, também junto, escrevendo isso aqui, tá? Eles estão em viagem missionária, aqui especificamente a terceira viagem, grande viagem missionária de Paulo. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia, e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágapo. Vindo ao nosso encontro, tomou um cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.
como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e deixamos, e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Vou ler a última frase de novo: seja feita a vontade do Senhor. Queridos, deixa eu te contextualizar aqui no momento. Como eu disse, é a terceira viagem missionária de Paulo com sua equipe. Paulo, ele está sendo acompanhado por uma equipe e junto Lucas, que era médico. Lucas, um grego que se interessou muito pela história de Jesus, ele deixa então de ser médico e passa a ser um historiador, e ele primeiro escreve um primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas, e ele escreve o Evangelho, onde ele não acompanhou Jesus, junto com Jesus. Lucas não foi alguém que caminhou junto com Jesus. Lucas foi alguém que foi de porta em porta batendo, perguntando: o que aconteceu aqui com Jesus? O que Jesus fez aqui? E ele foi pegando, recorrendo a alguns discípulos, alguns cristãos, alguns lugares, cidades, aldeias, e pesquisando sobre Jesus, escreve o seu Evangelho. E depois ele começa a caminhar junto com Paulo, e também escreve esse segundo tratado, o livro dos Atos dos Apóstolos. Primeiro ele escreve sobre os atos de Jesus, depois ele escreve sobre os atos da igreja de Cristo. E ele está aqui discorrendo, e por isso ele está narrando como se estivesse participando mesmo, porque estava. E Paulo já tinha viajado toda a Ásia Menor, toda a região do Mediterrâneo, aquelas cidades ali, e ele está chegando em Cesareia Marítima. Cesareia Marítima era, vamos dizer assim, a cidade mais romana, mais romanizada que o território, todo o território ali de Israel tinha. Ali tinha um coliseu, ali tinha um palácio, ali tinha toda a estrutura romana para governar aquela região. Paulo está chegando ali, e ele vai parar na casa de um homem chamado Felipe, o evangelista. E a Bíblia dá um detalhe para Felipe. Ele fala assim: ele era um dos 7. O que significa um dos 7? Querido, me acompanha aqui, que primeiro vem um ensino e depois a unção. Lá em Atos capítulo 6, é um outro texto que eu estou estudando, assim que possível, eu vou compartilhar com a igreja uma palavra. A igreja está expandindo, está crescendo o número de discípulos. E com todo aquele crescimento, começou a surgir alguns problemas, começou a surgir algumas situações. Então os apóstolos fazem o seguinte: olha, não é bom que a gente fique entrando nas demandas do povo, vamos nos retirar para a gente orar, estudar a palavra, para compartilhar a palavra, e vamos levantar diáconos, pessoas que vão organizar o povo, que vão ver as demandas do povo, e vão entender o que está acontecendo, e vão estar orando pelo povo. E Filipe estava na lista desses 7, que eram chamados cheios do Espírito Santo, de bom caráter, amém? Filipe era um dos 7. E você vê que ele continua caminhando com Deus, caminhando com Cristo, mesmo com o passar do tempo. E a casa de Filipe era uma casa de profecia. Ele tinha 4 filhas, elas se dedicavam totalmente ao ministério, e elas profetizavam. Elas não se contaminavam. Quando se falava em homens naquela época, se chamavam de nazireus, as mulheres, no caso de virgens, não só por não ter tido relação sexual, mas porque se abstinham de uma série de outras coisas para ter intimidade e comunhão com Cristo, com o Espírito Santo. E essas meninas, essas moças, elas profetizavam. Então a casa de Filipe é uma casa que tinha um ambiente profético. Eu quero dizer para você que você vai aprender a gerar na sua casa um ambiente profético. Nós precisamos gerar em nossos lares um ambiente profético. Como que é isso, Urânio? Te falo agora. Quando está tudo bem na sua casa, qual é o assunto?
Quando tem algum estresse na sua casa, o que sai da sua boca? Será que o ambiente que sua voz, sua boca gera é um ambiente profético ou é um ambiente patético? Eu não achei outra palavra, mas combinou. Será que quando as coisas estão fora do lugar, será que sai muita murmuração da sua boca, reclamação, xingamento, apontar de dedos, acusação, reclamação, murmuração? Qual é o ambiente que você gera na sua casa? Eu vou insistir, nós precisamos gerar um ambiente profético em nossos lares. Estando tudo bem ou estando tudo mal, a sua boca é que vai construir um ambiente, e que a sua boca seja uma boca que exala, meu irmão, águas doces, amém? A Bíblia fala, não pode sair água amarga e água doce de uma mesma fonte, ou seja, não pode sair de uma mesma boca, palavras que abençoam e palavras que amaldiçoam, não dá, não é compatível. Então que saia da sua boca palavras que abençoam. Quando você chegar em casa, o amém está diminuindo, mas eu vou insistir, eu sou ruim, irmãos. Você vai chegar do serviço em casa, os brinquedos espalhados, acontece isso lá ou não? Não, nem se manifeste, fica em paz. Brinquedo para todo lado, aquele negócio. O que sai da sua boca? Quando você chega na cozinha, filha, e a criançada, tudo foi usando copo, usou os 18 copos na casa, está tudo dentro da pia. Usou os 47 pratos da casa, está tudo dentro da pia. Usou todas as colheres e garfos e facas possível, está tudo em cima da pia. O que sai da sua boca? Glória a Deus, porque eu tenho prato para lavar. Glória a Deus que tem copo para eu lavar. O que sai da sua boca? Pastor, isso é importante? Muito importante, porque o diabo não toca matéria, diabo não pega tampa de panela e joga tampa para lá e bate porta e bate janela. Quem faz isso é o vento, só vento. Diabo não faz barulho no teto da casa, o que faz barulho no teto da casa é a dilatação do calor, tec, 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 é dilatação, isso é normal. O diabo não faz isso, mas o diabo toca o quê? O diabo toca palavras, porque palavras são espírito. Jesus foi mesmo quem disse, minhas palavras são espírito e vida, ou seja, então existem palavras que são espírito e morte. Palavras são espírito, você não consegue falar sem espírito. Eu não sei se você sabe, mas espírito é vento. É vento, você não consegue falar sem espírito, você não consegue falar sem vento. Se eu tampar o seu vento, você não consegue falar, porque palavras são espírito. O diabo, ele consegue agarrar suas palavras, porque ele é espírito. Da mesma forma, anjos também agarram as suas palavras para fazer cumprir. Lembra de Daniel 10? O anjo falou com Daniel, Daniel, por causa das suas palavras eu vim. Eu vou insistir nesse ensino que já tem trazido alguns meses. O inferno e o céu disputam suas palavras. O diabo e anjos disputam suas palavras. Quem você está alimentando? Eu senti que ficou um clima tenso. Vai melhorar, gente, amém? Vai melhorar, fica firme aí em nome de Jesus. Mas a casa de Filipe era uma casa que profetizava, tinha um ambiente profético. E depois dessas filhas dele profetizando, chega também Ágapo, que também era um profeta. E ele libera uma palavra profética para Paulo. Ele fala para Paulo, ó, você vai para Jerusalém, você vai ser preso, você vai ser conduzido lá. Ele está dando uma palavra profética para Paulo. Ainda que possa parecer ruim, era o propósito de Paulo. Então eu quero dizer para você e colocar o primeiro ponto dessa mensagem: pela palavra profética Deus aponta o seu destino. A palavra profética aponta destino, meu irmão.
Eu vou falar de novo, palavras proféticas apontam destino. A igreja de Jesus é uma casa de palavras proféticas. Quando você ouve alguma coisa que faz sentido para você, seja intencional, agarre essa palavra. Então eu vou falar, a sua casa é uma casa de ambientes proféticos. Aí, eu estou vendo mão levantada, eu estou vendo sua casa é uma casa de ambiente profético. Não dê espaço para o diabo na sua casa é um pedaço do reino dos céus. Até quando eu estiver brigando, até quando você estiver brigando, meu irmão, cuida das suas palavras. Eu não sei se te avisaram, mas tem briga em casa também. Tem ou não tem? Tenho. Eu tenho minhas filhas, estão aqui, as amo, mas brigo com elas. Tem a Paula, minha esposa, a amo, mas brigo com ela. Não tem, só que o que acontece? O que sai da nossa boca nessa hora? Até para brigar a gente tem que saber, gente. Quem sabe brigar aqui, diz amém. Não, pastor, eu vou o barraco. Não, como é que é o negócio do barraco? Eu rodo o barraco. Eu rodo a baiana. Não, eu não tenho classe. Eu não tenho classe. Na hora da briga, eu pego pesado mesmo. Deus te achou hoje. Deus te achou hoje e está falando para você, sua casa precisa ser um ambiente profético. Sabe, põe louvor lá. Põe louvor, deixa o louvor encher a casa, encher. Sabe, eu estou lembrando aqui de João capítulo 12, a Bíblia diz que aquela mulher quebrou um vaso de perfume nos pés de Jesus. Aí está lá no versículo 3, a Bíblia diz assim, e o perfume encheu toda a casa que eles estavam. Deixa o perfume encher sua casa, deixa o louvor encher sua casa. Tá bom? Não põe lá não põe o volume lá no talo, não. Não, aqui até os vizinhos tem que ouvir o louvor. Para. Você vai gerar um ambiente não profético na vida do vizinho. Põe lá seu louvor. Não, pastor, eu gosto do louvor daquele esquema. Todo mundo ouve, eu canto junto, eu arrebento mesmo. Põe no 120 que no 12 é pouco. Ficou ruim demais agora. Deixa o ambiente de Deus encher a sua casa. A palavra profética, meu irmão, precisa encher a sua casa, a sua vida, e a sua casa vai ser cheia do céu, amém? Pastor, mas como que eu posso discernir uma palavra profética? A palavra profética, ela tem 3 características principais. Quantas? Credibilidade, confirmação e coerência. Eu pus tudo com C, porque tem a ver na veia de estudo aqui, para você entender. Credibilidade, confiança, coerência. Palavra profética. Para você liberar para alguém, ou para você receber de alguém, tem que passar por esses 3 crivos. Primeiro, credibilidade. Fala comigo, credibilidade. Toda profecia deve partir da credibilidade, meu irmão. A Bíblia diz que a Filipe, ele tinha ministério, as filhas dele tinham ministério, elas profetizavam, tinha credibilidade, aquela casa tinha credibilidade. Quem está profetizando para você tem credibilidade? Alguém profetizou para mim, alguém veio para mim e falou não sei o que sonhou isso comigo, sonhou aquilo comigo, e falou não sei o que para mim. Tem credibilidade? Ou é só um papagaio? Porque se não tiver credibilidade, meu irmão, for falar alguma palavra profética para você, faz assim, ó, levanta a mão, vira e diz, converse com a minha mão. Aqui é profeta. O problema é que a gente tem muito pateta. Muita gente querendo aparecer. Muita gente querendo demonstrar autoridade espiritual.
estão destruindo a vida das pessoas. Por quê? Porque uma palavra errada tira a pessoa da rota. A palavra profética aponta o destino. Uma palavra errada, meu irmão, você tira a pessoa da rota. E sair da rota é pecado, porque a palavra pecado significa errar o alvo. Quando a pessoa sai da rota, ela está em pecado. Perceba o anjo da cotovelada passando na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você sobre Ágapo. Sobre credibilidade. Filipe. Vamos abrir um texto. Eu quero abrir esse texto aqui. Atos capítulo 6, versículo 5. Depois nós vamos lá em Atos 11. Mas Atos capítulo 6, versículo 5. Lá nós lemos sobre Filipe. Aqui, quando eles fazem uma proposta de os apóstolos se dedicarem só à palavra e à oração, e os diáconos servirem os irmãos, eles acharam boa a proposta. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Essa palavra aqui é prosélito. Mas eu estou falando para você que na casa de Filipe tem palavras proféticas, mas tem credibilidade. Ele está sendo escolhido aqui como alguém cheio do Espírito Santo. Abre para mim agora. Lá no texto que eu li com você está falando sobre Ágapo. Ágapo chegou para dar uma palavra profética para Paulo, certo? Abre para mim Atos capítulo 11, versículo 27. Atos capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Fala comigo, credibilidade. Meu irmão, estou falando que um profeta precisa ter credibilidade. Ele está falando alguma coisa, ele está profetizando alguma coisa, é algo que ele já viveu, que ele já viu, que ele já falou e que já aconteceu. Você não pode ficar recebendo palavra profética de quem não tem credibilidade. Quem me entendeu aqui diz amém. Tanto Filipe como Ágapo, eles estavam profetizando, eles estavam falando, mas isso era uma realidade da vida deles. Quando viram Ágapo chegando, já falaram, o profeta está chegando. Por quê? Porque o que ele falava acontecia. E isso acontece algumas poucas vezes. Eu fico abismado de ver gente que todo dia, toda semana está falando assim, Deus me falou, Deus me disse. Eu falo, meu Deus, essa pessoa praticamente é um Jeová Júnior. Sabe, é muito assim com o homem, cara. Segunda coisa, confirmação. Fala comigo, credibilidade, confirmação. O que Ágapo, eles estão profetizando para Paulo, era algo que o Espírito Santo já estava falando com Paulo. Sabe como que você não vai cair nas garras de falsos profetas? Quando o que o profeta estiver falando, o Espírito Santo já falou antes com você. Não existe esse negócio. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou dar um exemplo besta aqui, só para você entender uma coisa. Você queria muito uma bicicleta amarela. Você sentiu que você tinha que comprar a bicicleta amarela, parcelar em 18 vezes no cartão. Você sentiu aquilo. Alguém vem e dá uma profecia para você e fala assim, eis que eu vejo uma moto CG vermelha. Tem a ver, isso confirma com aquilo que está sendo gerado no seu coração? Não. A palavra vem assim do nada, desconfia. Posso repetir isso? A palavra veio do nada, meu irmão, e não faz sentido para você, desconfia. Tem gente que muda planos, muda projeto, muda tudo, porque alguém veio e liberou uma palavra, entre aspas, profética. Cuidado.
Palavras proféticas, elas têm que ter credibilidade. Quem está falando? Segundo, confirmação. É algo que Deus já colocou no seu coração. Você vai ver mais para frente isso aqui. Deus já colocou no seu coração. A palavra vem com confirmação. Posso ler um texto para você? Atos capítulo 20, versículo 22. O texto que eu li com você está em Atos 21. Que o profeta chegou e falou para Paulo: você vai ser levado, vai ser preso, vai para Jerusalém. Mas lá no capítulo 20, antes disso, versículo 22, está assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Para onde que Paulo está indo? Compelido por quem? Pelo Espírito Santo, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Quando Ágapo chegou e falou assim: olha, Paulo, tira sua cinta, amarra aqui. Paulo, assim como você que é o dono dessa cinta, está sendo amarrado e está sendo puxado por mim aqui, um ato profético, eu te falo que você vai ser amarrado e levado para Jerusalém, e ali você vai ser preso. Ali você vai passar, você vai padecer muito. É a palavra profética, sim ou não? O Espírito Santo já tinha falado isso com ele antes ou não? Não existe palavra profética sem que antes o Espírito Santo já tenha falado com você. Ah, meu irmão, por favor, se esforce um pouco mais, porque o que eu estou trazendo de ensino para você vai tirar você das garras de falso profeta, vai colocar você em intimidade com o Espírito Santo, vai colocar você em intimidade com Deus. Você não vai depender de líder religioso, você não vai depender de pastor, você não vai depender de sacerdote para que você tenha intimidade com Deus. Você vai ser alguém que vai andar e virar realmente para o seu ponto, para o seu destino, porque palavras proféticas apontam destinos. Terceira coisa, coerência. Fala comigo: credibilidade, confirmação, coerência. Meu irmão, coerência, a palavra é coerente com aquilo tudo que o Senhor já tem confirmado no seu coração. A palavra é coerente. Quando Paulo se converteu, eu estou lendo muito texto, mas eu preciso que você entenda aqui uma coisa. Abre para mim Atos capítulo 9, versículo 15. Quando Paulo se converteu e ele caiu no chão, lembre-se, ele não caiu do cavalo, ele não estava em cima do cavalo, não tinha cavalo na história, pelo amor de Deus. Esses dias eu peguei uma lição das crianças ali, tinha Paulo caindo do cavalo, rasguei. Não tem cavalo. Não tem cavalo. Paulo caiu no chão, uma luz brilhou, Deus falou com ele, ele fica cego, ele vai ser levado lá na rua direita, na casa de um discípulo, e Paulo está ali sem enxergar. Eu não sei se vocês lembram, mas Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra? Pastor, mas é Saulo ou é Paulo? Ah, porque na conversão Deus mudou o nome dele. Não tem mudança de nome também. Não tem. Ele só mudou de cidade. Shaul, que era o nome hebraico, quando ele começa as suas viagens missionárias e vai para os gentios, sai do território de Israel, ele é chamado Paulo. Só isso. É como se, não é normal hoje, mas como se alguém que te chamasse Paul lá nos Estados Unidos viesse para o Brasil, você ia chamar ele de Paulo. Ele mudou de nome? Não, é só a pronúncia. Ah, também você já sabe disso, eu não sei nem por que eu estou gastando. É que Shaul significa pequeno, Paulo significa pequeno também, é só isso, ele não mudou de nome. Mas quando ele se converte, Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele fala: quem é, Senhor, e tal. E Jesus fala algumas coisas com ele. Aí Jesus vai lá e dá instrução para Ananias: Ananias, vai lá e ora por Paulo, ora por Saulo, se você preferir. Senhor, mas ele está matando os cristãos. Não, ele é um vaso escolhido para mim. Vai lá e ora por ele. Veja que primeiro ele ora, vamos ler. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel.
mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quando Paulo está recebendo essa instrução de Ananias, quando a palavra profética começa a chegar, está sendo coerente com tudo aquilo que Deus já falou com Paulo. Você tá comigo, gente? Vocês estão me entendendo? Então vamos lá, que eu preciso mudar de ponto. A palavra profética aponta o nosso destino. Essa palavra profética, ela precisa, meu irmão, ela precisa ter credibilidade, confirmação e coerência. Nada de Deus vai chegar assim do nada na sua vida. Sei que é negócio assim do nada. Alguém falou, você está lá na sua vida, lá e tal. Alguém chega e fala uma coisa para você e tal. Eis que te digo, varão, varoa, Deus me mostra um homem rico, de olhos azuis, 1,88 m. Cabeça branca, ele tem uma lancha. Nossa, mas eu estou demais hoje, né, cara? Meu Deus. Essas coisas não acontecem do nada. Isso aí tem tirado muitas pessoas do alvo. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, que mesmo que tenha muita luta, para mim e para você, a palavra de Deus sempre vai apontar o nosso destino e Ele vai nos sustentar em cada passo da caminhada. O Espírito Santo está aqui hoje, dando destino para você, para seu ano de 2024. Você está entendendo que as palavras de Deus vão vir na sua vida e vão colocar você na direção daquilo que Ele mesmo está falando ao seu coração. Ele plantou coisas no seu coração e em cada culto aqui o Espírito Santo vai confirmar. Você vai ter uma impressão que eu estava ouvindo o que você estava falando em casa. Você vai ter uma impressão de que eu estava lá escondido ouvindo o que você está vivendo, mas é o próprio Espírito Santo falando com você, mostrando para você a direção, o caminho. Ele vai te conduzir e em todos os momentos Ele te sustentará até você chegar no seu destino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqui eu já entro no segundo ponto dessa mensagem. O mesmo Deus que inspira, também capacita. O mesmo Deus que inspira, Ele também capacita. Deus tem um propósito, meu irmão, e Ele sempre vai apontar, direcionar, incitar você para ir para esse propósito. Deixa eu ler um texto para ficar crente o negócio. Efésios capítulo 1, versículo 11. Aqui o apóstolo Paulo escreve para a igreja que ele plantou em Éfeso. E aqui ele dá uma coisa muito importante no ponto que eu estou falando. Nele, Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Não tira o texto não, eu vou ler de novo. Nele, Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Deus escolheu você e tem um plano e um propósito para a sua vida. Daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nós fomos predestinados, ou seja, Deus de antemão já sabe, meu irmão, o que vai ser o seu ano de 2024. Ele sabe. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 26, que Ele anuncia o fim antes do começo, e Ele sabe a conclusão das coisas antes delas começarem. Nós estamos começando em janeiro, Deus já sabe como que vamos estar em 31 de dezembro de 2024. Nós estamos em janeiro, Ele sabe o que vai acontecer em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele sabe tudo, e Ele já escolheu e predestinou você para viver o plano e o propósito dEle. Qual o plano e qual o propósito? Da vontade dEle. O que é a vontade dEle? A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável.
Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não tem pensamento ruim para a gente, só que às vezes a gente, ao invés de ouvir a palavra que aponta o nosso destino, nós estamos sempre desviando ou para a direita ou para a esquerda. A gente está sempre saindo do caminho, a gente está sempre saindo da rota. Parece, meu irmão, que a gente gosta de estar vivendo a nossa vida, e a gente está vivendo a nossa vida, achando que tudo é uma brincadeira, tudo sabe, uma grande comédia, né? Para alguns a vida é uma comédia, para outros a vida é um drama, para outros a vida é um romance, né? Nossa, tem gente romântica emocionada demais. Tem gente que acha que a vida, não, minha vida é Rambo, meu irmão, faca na caveira, é só luta, só luta. Sabe qual é o problema? A gente está vivendo o tempo todo recalculando. Cara, o destino está aqui. E a gente está vivendo sempre recalculando. Estou pegando firme, estou andando com Deus. Esse ano eu vou. Esse ano eu vou pegar firme com Deus. Esse ano, janeiro, eu estou firmão, peguei firme com Deus. Fevereiro, como é que eu estou? Não, esse ano eu estou firmão. Segunda-feira eu começo a dieta. Terça nós está como? Hoje foi tenso, vou ligar no 180 hoje. Eduardo, Liliane, um smash para mim, por favor. Não, esse ano eu vou pegar firme, vou ser fiel com Deus. Mas esse mês, né, IPVA, IPTU, imposto de renda, os demônios do I. IPTU, imposto de renda, IPVA, tudo I. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, eu vou insistir. O plano de Deus inclui você num propósito segundo a vontade dEle. Posso te falar uma coisa? Pega. Dia 31, você apresentou os seus planos para Deus. Hoje, se apresente para os planos de Deus. Dia 31, você apresentou seu plano para Deus. Hoje, se apresente para o plano de Deus. Você apresentou o seu plano para Ele. Hoje, apresente o plano dEle. Meu irmão. Por quê? Deixa eu ler mais um texto com você. Estamos bem temáticos hoje. Vai, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Eu vou insistir, Deus tem uma vontade para você, Deus tem um plano para você, um propósito para você. Então não se desvie, meu irmão, desse plano, desse propósito. A palavra vai colocar você na rota certa. Para quê? Para que Deus possa operar em você tanto o querer quanto o realizar. O mesmo Deus, meu irmão, que coloca em nós a inspiração, coloca em nós a capacitação. O mesmo Deus que inspira dentro de nós é o Deus que nos capacita para realizar. Você entende isso? Se manifeste a Ele de alguma forma. Glorifique o nome dEle. Aleluia. Ou seja, Deus, Ele efetua em nós o querer. O querer, ou seja, eu começo a ter uma vontade. Eu começo a ter uma vontade. E essa vontade é como? Eu preciso que essa vontade seja alinhada com a vontade. Ninguém segura alguém que tem uma vontade alinhada com a vontade de Deus, meu irmão. Ninguém, sabe? Ora assim, Deus, eu tenho uma vontade aqui. Eu sei que o Senhor tem a sua.
Se coincidir a sua e a minha, amém. Se não coincidir, que prevaleça a sua. Prevaleça a sua. Ele opera em nós o querer. O que significa isso? Ele inspira, Ele mesmo inspira. Ele vai direcionar você para o que Ele quer da sua vida, irmão. Ele vai inspirar você. E aí, depois que Ele me inspira, Ele mesmo capacita. Eu vou dar a base bíblica para você hoje. Quem gosta de Bíblia aqui, diz amém. Eu vou falar de Sansão. Juízes, capítulo 13, versículo 5. Deixa eu falar de Sansão. Qual que era o propósito de Sansão? Qual era a vontade de Deus para Sansão? Qual que era a vontade de Deus para Sansão? Ele era um nazireu, mas qual que era o propósito dele? Matar os filisteus. Olha só, você achou? Juízes capítulo 13. Eu não falei? Se eu não falei, desculpa. Eu não falei o versículo, é 5 primeiro. Põe lá no 5, vamos resumir aqui a história. Põe no 4. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Ser nazireu era isso aqui. A instrução primeira é para a mãe de Sansão, ok? Então sim, não coma nada impuro, ou seja, não come bagre, por exemplo, peixe de escama que fica no fundo do rio, impuro, não come. Não come coelho, não come porco, não beba vinho. Outra coisa, pode ir para o 5. Não se passará navalha na cabeça, ou seja, também não corta cabelo. Você quer ser nazireu? Ótimo, não beba vinho, não coma nada impuro, mas também não corte cabelo. Não corte cabelo. Você quer ser narizeu? Narizeu é gente com nariz grande. Nazireu. Quer ser nazireu? Ótimo. Mas não corte cabelo, irmão, por favor. Irmã, não corte cabelo. Não passará navalha na cabeça do filho que vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos... Então Deus está falando o seguinte, com Manoá, que é o pai dele, e com a mãe dele: olha, esse menino vai ser especial. O propósito dele vai ser libertar Israel dos filisteus. O propósito dele é matar filisteus. Vai para mim lá no versículo 24, no mesmo capítulo aí, versículo 24. Aí Sansão nasceu, veio. A mulher deu à luz ao menino e pôs-lhe o nome Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Ao 25. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estol. Essas cidades eram cidades filisteias, tinham filisteus ali. A Bíblia diz assim, ó, o Senhor começou a agir nele, ou seja, aqui está agir. Tem tradução que fala, e o Espírito do Senhor o incitou. Em outras palavras, o Espírito do Senhor começou a instigá-lo. Essa é a palavra, o Espírito Santo começou a instigar ele, para quê? Para quando ele estivesse no meio dos filisteus, ele começasse a matar filisteus. Agora eu vou voltar onde eu estava falando com você. Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Ele inspira e capacita. Ele falou que o propósito de Sansão era matar filisteus. E quando Sansão estava no meio dos filisteus, o Espírito do Senhor já agia nele, já incitava ele a matar filisteus. Você está entendendo ou não? É igual alguém, meu irmão, uma pessoa que gosta de orar por libertação. Cara, a pessoa não pode ver um endemoniado que fica louco já. Deixa comigo a parar. Por quê? Porque o Espírito Santo já incita ele. Enquanto tem gente que corre de demônio. Minha avó me dizia, meu filho, você vai ver coisa. Eu já vi coisa, eu já vi gente correndo do capeta. Mas deixa eu falar, isso aí é assunto para um seminário. Mas a pessoa que, sabe, ela tem aquele ministério, ela não pode ver um endemoniado. Fala, deixa comigo que é agora.
porque o Espírito Santo incita. A pessoa que tem o dom da prosperidade, isso é só pedir para Deus que Ele dá, ele não pode ver a oportunidade de semear. Ele fala, é agora, é comigo, porque o próprio Espírito incita ele a fazer isso. Alguém que gosta, meu irmão, de evangelizar, sabe, a pessoa não vê a hora, a pessoa gosta de evangelizar, ela está na fila do pão, aí alguém fala, nossa, está demorando, né, para pôr o pão, ela já está assim aqui, fala assim, não, mas existe um pão da vida. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito já está agindo nela. Ela é evangelista, ela não consegue ficar quieta sem falar de Jesus. Deixa eu voltar a insistir com você. Você, meu irmão, é um filho de Deus. Você vai andar onde você quiser, mas o Espírito Santo vai incitar você a estar na casa do Pai. Ele vai operar em você. Se deseja essa vontade de estar na casa do Pai, e Ele vai capacitar você para cumprir o propósito que Ele tem. Ele vai instigar você. Ele falou, Sansão vai matar filisteu, e o Espírito do Senhor agia em Sansão. Meu irmão, ele via um filisteu, ele falava, hoje eu mato esse filisteu. Ele pegava a raposa, ele amarrava, punha fogo nas colheitas dos filisteus, ele arrancava a porta no braço e jogava. Ele via os filisteus judiando do povo, ele pegava uma queixada de jumento e matava 1000 filisteus. Por quê? Porque o Espírito Santo instigava ele a cumprir o propósito dele. O mesmo Deus que te inspira, te capacita para fazer você viver o propósito que Ele tem, a vontade que Ele tem para a sua vida. Você está acreditando nisso? Aleluia. Terceira coisa que eu quero te falar e último: haverá pressão para você desistir. Eu sei que não precisa nem falar amém. Mas nesse propósito que você tem, nesse ano da expansão, nesse ano que você está sendo instigado pelo Espírito a cumprir a vontade de Deus, vai ter pressão para você desistir. Vai ter pressão para você desistir. Eu vou voltar lá no texto de Atos capítulo 21, onde a gente estava, e você vai perceber que Ágapo, ele pega um cinto e amarra na mão de Paulo. Alguém está com a cinta aí que a calça não cai? Vem cá então, Du, tira a cinta aí, meu filho. A calça cai ou fica? Então venha cá. Mais ou menos, cara. O apóstolo Paulo, fica aqui mais para frente para nós ficar na câmera, na luz. O apóstolo Paulo pegou a cinta, o Ágapo pegou a cinta do Paulo e falou assim para ele: ô Paulo, assim como o dono dessa cinta está sendo amarrado e conduzido, assim você vai ser conduzido para Jerusalém. Você vai padecer lá. Sabe o que Paulo está dizendo? É tudo que eu queria. O problema é que a gente vê isso como uma coisa ruim, mas desde o princípio ele está falando. Deus falou com ele, você vai ser levado diante dos reis da terra e vai falar deles. Ele foi diante de Agripa, ele foi diante de César, ele foi diante de Herodes, ele foi diante de muitos reis. Palavra de Deus para ele. E agora ele queria voltar para Jerusalém. Sabe, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você sobre Jesus. Jesus está lá cumprindo o ministério, a vontade do Pai, tá certo? E ele vai lá para o Getsêmani. Ele fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade do Pai foi feita. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus falando com Pedro. Se você lembrar do texto de João capítulo 21, Jesus fala assim com Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. A Bíblia diz que Pedro se entristeceu porque Jesus estava insistindo na pergunta, né? Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, hoje você se cinge, sendo jovem, vai para onde você quer, mas chegará um dia, chegará um dia
que você não vai para onde você quer ir. Vão te conduzir, vão te levar, vão te levar. Ah, sabe o que eu vejo aqui? Eu preciso acrescentar na sua vida. Eu vejo aqui José. José, ele sonhou, ele não pediu para sonhar não, gente. Ele estava lá, Deus deu sonho para ele, Deus mostrou para ele que ia ser, que ele ia governar. Ele não pediu para sonhar não. Mas sabe o que está acontecendo? O fato dele ter sonho fez com que os irmãos dele odiassem ele. E aí os irmãos dele jogaram ele numa cova. Deus tinha um propósito com ele lá no Egito, sim ou não? Lá no Egito, para ele governar, para ele administrar o tempo de fome, de escassez e de fartura. Meu irmão, ele foi jogado na cova, foi tirado, foi vendido a caravana dos ismaelitas. José, José, vem cá meu filho, que você vai para o propósito, você vai ser conduzido lá. Urânio, tá bom, já entendi o que você está falando. E o que eu estou te falando é que hoje Deus está te amarrando ao seu propósito e te conduzindo ao seu destino. Deus está amarrando você numa palavra profética, e o seu ano será de expansão, crescimento e desenvolvimento. Você vai colocar em prática sonhos paralisados, você vai avançar em um nível que em um ano você crescerá em 3 anos, meu irmão. Você vai viver esse ano que você viveria em 3, porque o Senhor está amarrando você no seu propósito, no seu destino e te conduzindo pela palavra profética. Quem crê nisso, se manifeste em nome de Jesus. Às vezes vai ser por caminhos que você não conhece. Às vezes vai ser por situações que você não esperava. Às vezes vai ser em condições que você não imaginava. Mas o Senhor está amarrando você na palavra profética. Eu vou insistir, o Senhor está amarrando você na palavra profética. Ele vai te conduzir para o destino que Ele tem para a sua vida. Amém? E para viver isso, e eu fechar aqui hoje a mensagem, meu irmão, você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Que mesmo que alguém estivesse pensando que estava fazendo mal para José, ele estava dizendo: foi para o bem que vocês me fizeram ser trazido aqui. Foi para o bem. Jesus foi lá: Senhor, faça a sua vontade. Ele estava ali, mas de repente ele levanta e fala: bora, chegou a minha hora, agora está resolvido, cara, chegou a minha hora, tô ali, tô indo, cumpri o propósito. Pedro, meu Deus, Pedro tinha uma hora que ele estava dizendo assim: não, eu não conheço Jesus, eu não sei quem é Jesus, mas depois ele está falando assim: não, pode me levar, e seguinte, não crucifica eu igual ele não, põe eu de cabeça para baixo. Sabe, é aquela hora que você se rende ao propósito e diz: Senhor, eu já cansei de viver por mim mesmo, eu já cansei de tomar minhas decisões, eu já cansei de fazer do meu jeito, agora eu abro mão e eu quero fazer do seu jeito, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, pode, amarra, sou prisioneiro de Cristo, mas é um prisioneiro por amor. É um prisioneiro que é amarrado à palavra profética, mas é conduzido a uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Você precisa entender isso hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E para isso você precisa vencer algumas guerras. Primeira, você precisa vencer a guerra de vontades. Fala comigo: guerra de vontades. Como eu tenho falado com você desde o começo, irmão, existe a sua vontade e a vontade de Deus. Existe a sua carne e existe o seu espírito. Existem os planos de Deus, existem os seus planos. Existe o seu propósito e o propósito de Deus. Então, uma guerra de vontades. Será que eu vou? Será que eu não vou? O que Deus quer? Será que eu caso ou compro uma bicicleta? O que Deus quer? Qual é a vontade do Senhor? Então, a guerra de vontade, meu irmão, precisa ser estabelecida. A gente precisa entender que nem sempre a nossa própria vontade é o melhor para nós. Eu vou usar uma metáfora muito conhecida, vocês me desculpem por usar algo tão conhecido, mas eu lembrei agora, eu preciso falar para você. Nossas vontades são como 2 lobos, a nossa vontade e a vontade de Deus. 2 lobos brigando. Qual lobo vai vencer? Aquele que eu alimentar mais. Eu disse que a metáfora é conhecida.
Agora tem duas vontades brigando dentro de nós, dois lobos brigando dentro de nós, a nossa vontade e a vontade de Deus. Qual lobo vai vencer? Aquele que eu dou mais alimento para ele, ou seja, eu estou alimentando mais a minha vontade ou a vontade de Deus? Porque Deus é educado, Deus é um gentleman. Oh, come on, everybody. Deus é gentil, Ele nunca vai impor sua vontade, Ele espera que o homem se renda. Guerra das vontades, é a primeira guerra que você vai vencer em nome de Jesus. Segundo, guerra da crise de identidade. A pessoa que recebe a profecia, meu irmão, não é a mesma que vai viver a profecia. Quer que eu melhoro? Ou quer que eu paro? Entre a profecia e o cumprimento da profecia, Deus está transformando você. Melhorei? Então por isso que eu estou dizendo que a pessoa que recebe a profecia não é a mesma que vai viver a profecia. Vou insistir mais um pouco. Entre a palavra que você recebe no início do ano, na virada do ano, até dezembro, meu irmão, não é a mesma pessoa. Você tem que mudar, você tem que ser transformado, porque Deus não está preparando você para uma Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para a bênção. É você que Ele está preparando. Como eu disse, e vou repetir dentro desse ponto, a gente tem que vencer a crise de identidade. Ah, mas eu era assim, agora não sou mais, eu abri mão de tanta coisa, e eu renunciei tanta coisa por isso ou por aquilo. Cara, o Pedro, que recebeu a palavra de Jesus em João capítulo 21, que Jesus falou para ele, ó, hoje você é novo, você vai para onde você quiser, mas quando você amadurecer, vão te amarrar, vão te cingir, vão te levar para onde você não quer. E aí, meu irmão, que eu falo para você que o Pedro que recebeu essa palavra era o Pedro que estava desistido, o Pedro que queria voltar a pescar, o Pedro que não estava se importando em ser um pescador de homens, mas o Pedro que viveu a profecia é o Pedro que está falando, Senhor, tudo pelo Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Você está entendendo ou não? Meu irmão, o mesmo José que foi vendido pelos irmãos, depois de ter aqueles sonhos proféticos, não é o mesmo José que está lá no final. Por quê? Porque José chorou tanto, que a vontade dele era matar os irmãos igual fizeram com ele, cara. Era, a vontade dele. Se ele pega os irmãos ainda mais ou menos convertidos, os irmãos estavam lascados, gente. Só que ele vai lá, ele chora, o Senhor toca na vida dele, o Senhor transforma a vida dele, Deus mexe na vida dele, e ele fala assim para os irmãos, enxugou as lágrimas e falou assim, olha, vocês podem ficar tranquilos, porque foi para o bem que vocês me colocaram naquela caravana, eu vim para cá como escravo, fui jogado em prisões, fui judiado, mas Deus tinha o controle de tudo, Deus tinha um propósito que eu tivesse aqui. O mesmo José que começou no sofrimento, não foi o José que estava terminando, não. Você está comigo ou não? Então deixa eu falar um negócio de mim. O Urânio, que recebeu há 20 e poucos anos atrás, lá na casa de oração, uma profecia de que seria um pastor, de que ia cuidar de vidas, não é o mesmo Urânio que está falando aqui hoje. Espero que eu esteja melhorando em vez de piorar. Porque o Urânio, que recebeu aquela palavra profética, que seria pastor, não queria nem saber de ser pastor, nem de igreja. Eu só fui na igreja para minha irmã parar de me encher o saco. Quando ele falou assim, você aí, vem aqui. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que sou eu. Eu tentei esconder, não teve jeito. Você de cavanhaque, não tinha jeito, era eu. De blusa azul, olhei blusa azul, não tinha jeito, era eu mesmo. Pastor Geraldo de Campinas. Sei que você vai ser um pastor. Aqui dentro eu estava rindo. Pastor, eu? Deus ficou louco se eu for pastor mesmo, porque eu sou louco de tudo. Igual Sara não riu da profecia, Sara riu dela. Um útero seco, velha do jeito que eu sou, riu dela, eu ri de mim, irmãos. Aquele dia recebi a palavra profética, voltei para fazer minhas coisas, ia para rodeio,
e tal, fazia minhas coisas e tal, conversava com as moças, fazia tudo, tomava uns conhaque, recebeu a palavra, mas meu irmão, Deus foi transformando, e o Urânio que está aqui hoje, não é o Urânio de 20 anos atrás. Cara, sabe por que você está falando isso, Urânio? Porque você precisa viver a crise de identidade, porque às vezes a palavra profética vem, você fala, não combina com a minha vida. Não, querido, às vezes não combina com o seu momento, mas se Deus falou, Ele vai te inspirar, te capacitar, te transformar para você viver a palavra profética. Entre o recebimento da palavra, talvez você nem esteja entendendo coisas que eu estou falando aqui hoje, mas um dia lá na frente você vai falar, aquele culto, aquela palavra, aquela adoração, aquela música, aquele louvor, mexeu comigo de um tanto, e vai ser outra pessoa recebendo tudo de Deus, entendendo tudo de Deus, vai ser sobre a sua vida. Vença a crise de identidade. Às vezes as coisas não combinam com o seu momento, mas não quer dizer que não combina com toda a sua história. Deus, quem começou a boa obra em você, vai acabá-la. Terceiro e último ponto, para não causar cansaço nos irmãos. Vença, meu irmão, a guerra dos conflitos emocionais. Vença a guerra das vontades, vença a guerra da crise de identidade. Você é filho de Deus, para de agir como se fosse filho do capiroto. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Para de agir como se fosse um órfão, uma órfã. Para de agir como se você não tivesse pai. Para de agir como se você fosse alguém largado no mundo. Vença a crise de identidade, pelo amor de Deus. Você é filho, você é filha. E terceiro, vença as crises emocionais. Texto que a gente estava, Atos 21, versículo 13. Eu vou acabar aqui. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Tinha fator emocional envolvido na palavra profética. Tinha um fator emocional envolvendo aquela atmosfera profética. Paulo sabia que tinha que ir para Jerusalém, padecer muito por causa do nome do Senhor. Esse era o propósito dele. E quando Ágapo amarrou a mão dele com a cinta e falou assim, assim como você está sendo amarrado aqui, vão te amarrar lá em Jerusalém também. Eu não sei se você lembra da leitura, o povo começou a chorar, falou, Paulo, não vai para Jerusalém não. Não vai não, fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente, não vai não. Eu não sei se vocês lembram quando Jesus falou assim, importa que eu vá para Jerusalém, seja entregue aos religiosos e morra. Alguém falou para ele, não vai acontecer isso com o senhor. Você lembra quem foi? Pedro. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. A palavra Satanás é adversário. Pedro, na minha frente é meu adversário. Atrás de mim é meu discípulo, seguidor. Fica na sua posição, Pedro. Na minha frente, Satanás, adversário. Atrás de mim, seguidor, discípulo. Fica no seu lugar, Pedro. Quem pegou, pegou. Mas tinha um fator emocional aqui. Sabe por que muita gente não vive a profecia, não vive a palavra profética? Porque é emocionado demais. Tudo envolve emoções, tudo chora, tudo lembra do passado, tudo lembra das dores do passado, tudo lembra dos conflitos do passado. Tudo tem que chorar, tudo tem que, sabe, é um vitimismo disfarçado de força. Mas na verdade é um vitimismo. Tem gente que gosta que as pessoas tenham dó delas. Não é o seu caso, em nome do Senhor Jesus. Sabe, vença os conflitos emocionais. O próprio apóstolo Paulo está falando, gente, vocês estão chorando aí, vocês estão partindo meu coração. Já pensou o apóstolo Paulo falando isso aqui, cara? Vocês estão partindo meu coração. Sabe, existem muitos sentimentos que a gente precisa resolver. Tem um termo que a gente usa na teologia, e não é um termo que a gente fica falando aqui, mas é antropopatia. Antropopatia é um tipo de sentimento humano que a gente atribui a Deus para tentar explicar um sentimento de Deus. Quem entendeu? Beleza. A palavra é feia, mas o conceito é básico. Antropopatia, tá?
é como se nós fôssemos falar assim: o Espírito que em vós habita sente ciúme de vocês. O Espírito Santo não tem ciúme, só que a gente usa uma palavra que tem o entendimento natural, humano, para atribuir a Deus. Não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo não fica triste. Obrigado, filho. O Espírito Santo não fica triste. Mas fala, não entristeça o Espírito Santo. Antropopatia é um sentimento humano que a gente tenta atribuir a Deus para explicar. Como outros termos, que a mão do Senhor, Deus não tem mão. Só que a gente usa essas coisas para... Enfim, você já entendeu, vamos encerrar. Então, muitas vezes, nós estamos tentando usar algumas coisas de sentimentos, que a gente até olha atribuídos a Deus, e a gente quer sentir. Não faça isso, você precisa ser alguém resolvido. Seja firme em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ler o 14 e já ir para o final aqui, olha o 14. Então eles, como não... Isso, pode entrar. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E aí eles tentaram convencer Paulo a não ir. Agora veja o 14. Como não podemos, e está assim, podemos, nessa terceira pessoa aqui do plural, é Paulo falando, é Lucas escrevendo, e Lucas está junto, dizendo para Paulo: não vai não, cara. Então, como nós não podemos dissuadi-lo, ou seja, a gente não conseguiu convencê-lo ao contrário, dissuadir é convencer ao contrário, ou seja, Paulo está convicto: eu vou para Jerusalém. E eles tentaram dissuadi-lo, eles tentaram convencê-lo do contrário: não vai não, fica, vai ser melhor para você ficar. Aí a Bíblia diz, desistimos e dissemos: seja feita a vontade de Deus. Ou seja, Paulo tinha um propósito tão firme, uma convicção tão firme, que quando eles tentaram dissuadi-lo, convencê-lo do contrário, quem desistiu foi eles, não Paulo. Eu vou encerrar aqui te dizendo uma coisa: quando tentarem fazer pressão para você desistir, serão eles que irão desistir. Você seguirá firme o seu propósito, você vai caminhar para a palavra profética de Deus, porque a palavra profética de Deus está apontando o seu futuro, o seu destino, e a palavra para você esse ano é crescimento, desenvolvimento. As portas serão abertas, empregos serão abertos, empresas serão abertas, sonhos serão realizados. Meu irmão, a saúde vai estar em dia, suas finanças vão estar em dia, pelo amor de Deus, seus sonhos vão ser realizados. Tem palavra de expansão para você nesse ano. Então toda pressão para te dissuadir, toda pressão para te fazer desistir, você vai anular essa pressão e você vai se manter firme. Não conseguiram convencer Paulo, foi eles que desistiram e Paulo se manteve firme. O inimigo vai desistir, você vai resistir ao diabo e ele fugirá de você. Você vai se manter firme em nome do Senhor Jesus. Você vai se manter firme. Aleluia, você vai se manter firme. Se coloque em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você. Tira aqui para mim, fazendo favor, Lucas. Guilherme, aproveita que você está me auxiliando, traz essa caixa verde aqui, que é os pedidos do dia 31. 2018 pedidos. Quero chamar os pastores aqui comigo, que nós vamos orar pelas pessoas, nós vamos orar juntos pelos pedidos. Meu irmão, você lembra o que você escreveu aqui nesse papel? Quem aqui lembra o que escreveu no papel? Vai ter pressão para você desistir, mas você não vai desistir. Vai ter pressão para você abrir mão e falar assim: eu queria X, mas eu estou aceitando X por 2. Não. Eu queria 3X, mas estou aceitando um... Não, pelo amor de Deus.
vai ter pressão para você desistir. Cadê pastores, pastoras? Vamos orar junto aqui. Vai ter pressão, mas você não vai desistir. Você não vai desistir. Nós vamos orar hoje aqui, pastores, pela igreja, por cada um, e vamos orar por esses pedidos. Se aproxime aqui em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar a igreja, papai, diante do Senhor, meu Deus. Queremos colocar a igreja aqui diante de Ti, papai. Senhor, eu sei que existem tantos pedidos, existem tantos sonhos, existem tantas petições aqui, Senhor, tantos objetivos, tantas metas, e eu quero te pedir, Senhor, que o Teu povo não esmureça, Pai, que o Teu povo não desista, Senhor, que o Teu povo não deixe de alcançar aquilo, Pai, que tem planejado e colocado diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, papai, eu coloco a Tua igreja aqui diante do Senhor, porque quantas vezes, Senhor, o inimigo tem tentado dissuadir, Pai, o Teu povo, tentando convencê-los do contrário, mas meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor encha, Pai, seus filhos de coragem, meu Deus, que o Senhor remova todo o medo, Pai, em nome de Jesus, papai, que a palavra profética aponte o caminho para os Teus filhos, que eles não aceitem menos, Pai, do que aquilo que o Senhor plantou no coração deles. Nós temos certeza que o Senhor plantou no coração, que o Senhor nos inspira e também nos capacita, o Senhor opera em nós o querer e o realizar, é o Senhor que põe em nós esses desejos, essa vontade, e é o Senhor mesmo que nos capacita para viver essa vontade. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco aqui, Pai, cada um, Senhor, que está aqui nesse dia, aqueles que não vieram no dia 31, Senhor, que o Senhor olhe agora para os pedidos dele para esse ano, olhe para o coração dela, Senhor, para os pedidos dela para esse ano. Meu Deus, toca esses corações, toca no Senhor, em nome de Jesus. Opera em nós, Senhor, o querer e o realizar. Opera em nós, Senhor, Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Opera em nós, Senhor, aquilo que o Senhor está nos estimulando a cumprir, assim como Sansão, papai, o Teu Espírito agia nele para ele matar filisteus. Não nos deixe, Pai, desviar do propósito, Senhor, que possamos estar firmes no propósito, Senhor, em nome de Jesus, que possamos estar prontos, Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Que seja um ano mesmo, Senhor, de fidelidade, um ano de crescimento, de expansão, que seja um ano, Senhor, em que estejamos prontos, Senhor, para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem entregado para nós, papai, tudo aquilo que o inimigo tentar fazer, Senhor, para barrar, paralisar, Senhor, os sonhos dos Teus filhos, cancela agora, Senhor, em nome de Jesus, que os Teus filhos possam crescer, que os Teus filhos sejam fortalecidos, Pai. Aqui tem pedido, Senhor, de casa própria, de carro, Senhor, de faculdade, Senhor, de moradia fora do Brasil. Existem pedidos aqui, Senhor, de emprego, de portas de emprego sendo abertas. Pai, eu te peço, olha para esses pedidos, pedidos de conversão, Pai, pedidos, Senhor, de conversão de famílias inteiras, pedidos, Senhor, de libertação das drogas, pedidos de libertação, Senhor, de álcool, de vícios, Pai. Olha para esses pedidos agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, esses agradecimentos, Pai, tantos pedidos aqui, Senhor, colocados, estabelecidos. Pedido, Senhor, de prosperidade, pedido, Senhor, de ampliação da empresa, pedido, Senhor, de casamento, pedido, Senhor, de CNH, pedido, Senhor, de trocas de veículos, de casas, de bairro, de cidade. Meu Deus, em nome de Jesus, os pedidos, Senhor, de venda, que querem vender, Senhor, que o Senhor possa abrir caminhos, Pai, que o Senhor possa unir propósito, unir pessoas, conectar pessoas para esses negócios, Deus, em nome de Jesus. Papai, que o Senhor abençoe, Pai, os Teus filhos e filhas, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai, aqueles que estão produzindo cursos, estão produzindo, Pai, faculdades, estão produzindo, Senhor, negócios, Pai. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, os pedidos de ministério, os pedidos, Senhor, de ministério, Pai, atende, Senhor, em nome de Jesus. Ah, papai, nós colocamos diante do Senhor a Tua igreja e cremos que o Senhor é quem opera em nós o querer e o realizar. O Senhor quem opera em nós, Pai, com inspiração e com capacitação,
capacitação. Então te peço, Pai, inspira mesmo a tua igreja e capacita a tua igreja, Senhor, para viver o extraordinário, o sobrenatural esse ano, Pai. Que possamos esperar por milagres, que possamos esperar, Pai, pelo sobrenatural, que possamos esperar por coisas extraordinárias, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a ti, Senhor. Glória ao teu nome, Deus.